Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula. Recapitulando sobre o que dissemos na aula passada nós entendemos o conceito de inteligência artificial, bem como as suas principais três sub-áreas, como Machine Learning, aprendizado de máquina, essa é a tradução literal, sistemas especialistas, em inglês seria Expert Systems, e a robótica. Essas são as três principais áreas ligadas à inteligência artificial. Hoje vamos fazer uma abordagem introdutória sobre a sub-área de Machine Learning. Então, o que é Machine Learning ou o que é o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é a técnica pela qual computadores, usando algoritmos, aprendem automaticamente a partir de dados e experiências. Sim, normalmente essas experiências são passadas para realizar tarefas, tais como predição, classificação, tomada de decisão, etc. Olha que Machine Learning ou aprendizado de máquina não passou a existir recentemente, como muitos pensam. Esta tecnologia existe já há bastante tempo, mas ela depende fortemente da quantidade de volume de dados para treinar a máquina. Então, esta mesma tecnologia apresenta um desempenho com o tempo sem a necessidade de programação explícita para cada caso. Se tu és um programador, tu sabes que a programação explícita ou a programação tradicional, o programador cria todas as regras manualmente. Já em Machine Learning, o sistema aprende automaticamente com exemplos de e-mails marcados como spam e não spam. Por exemplo, se eu pego o conjunto de e-mails e treino através de um modelo, classificando cada e-mail, quando é que é um spam, quando é que não é um spam, o modelo de Machine Learning depois, automaticamente, ele será capaz de detectar a próxima mensagem. Mas já na linguagem de programa, ou já na programação explícita, é totalmente contrário. Para dar um esclarecimento, eu vou criar um projeto básico, um exercício básico, vou codificar usando os princípios de programação explícita e também Machine Learning para tu poderes entender melhor. Ok, vamos a este exemplo que nós criamos. Eu vou criar neste exercício um código que ajuda a classificar quando é que um e-mail é spam e quando é que não é. Normalmente na programação tradicional nós usamos o if. Olha que eu estou a fazer esse código em Python. Usamos o if, programação in email if promoção in email ou desconto in email, sabe, em Python, estamos a referir que se uma dessas palavras encontrarmos num vetor email, então classifica como spam. Se não, classifica como não spam. Esta promoção e desconto, normalmente são palavras que, ao recebermos um e-mail semelhante, tem a maior probabilidade de se tratar de um spam. Então, em programação tradicional, nós teríamos esse código e seria o suficiente. Olha a limitação das palavras promoção e desconto. Significa dizer, se nós simplesmente definirmos estas duas palavras que sejam os únicos indicadores de spam e não spam, ele nunca será capaz de detectar uma outra palavra que esteja na classe dos e-mails que representam um spam. Já em Machine Learning, o funcionamento é diferente. Em Machine Learning, aqui eu fiz um código usando Machine Learning. Eu vou explicar agora a diferença de nós termos programado de forma explícita a programação tradicional para Machine Learning. E Machine Learning funciona como nós criamos um modelo,
Olha aqui, acompanha todas as aulas que vamos fazer vários projetos usando Machine Learning, projetos reais com base na nossa realidade, nosso contexto angolano. Olha, em Machine Learning funciona da seguinte maneira. Tu treinas um modelo, neste modelo vai receber todos os e-mails e também vai receber os rótulos. E depois criamos uma previsão sobre este modelo, que tem todos os e-mails e todas as classificações de spam e non-spam. Com essas duas linhas, nós seremos capazes de detectar quando o e-mail for spam e não spam. E qualquer um e-mail que evoluir no contexto da sociedade, novas formas de criar spams em que não é o padrão normal, a máquina será capaz de detectar, a máquina será capaz de entender de que realmente se trata. Por exemplo, aqui eu vou apresentar um exemplo completo destes dois códigos. Se você até aqui já entendeu, então podes avançar o vídeo, mas caso você não entendeu estes dois exemplos simples, eu vou entrar em mais detalhes para que você possa entender. Eu vou criar o código completo destas duas linhas que eu representei e também vou criar o código completo destas outras 4 linhas de códigos que eu fiz aqui na programação explícita. Lembre que para Machine Learning, um modelo não é simplesmente ok. Neste exemplo aqui, nós temos primeiramente a implementação de Machine Learning. Olha aqui, eu criei uma tabela com a lista de e-mails e cada um e-mail eu dei um rótulo. Os e-mails que representam spam eu classifiquei-os como spam, e os e-mails que não representam spam eu classifiquei-os como não spam. Preste bem atenção para tu entenderes bem até que ponto a programação tradicional é limitada e Machine Learning supera essa barreira ou esta limitação. Eu aqui dei exemplo com cerca de 6 e-mails e os classifiquei como spam e não spam. Esse meu dado preparado vai servir como a base da informação para treinar o meu modelo de Machine Learning. Então, aqui eu estou a criar um array. Este array contém todos os e-mails que está aqui nesta tabela. Contém todos os e-mails que estão nessa tabela. Só para tu veres aqui, nós temos os e-mails. E aqui criei um array que contém todos os e-mails que estão nesta tabela. E vou criar um outro array em que o vetor em que estará incluído todos os rótulos classificados como spam e não spam. Aqui temos esses rótulos e eu pus aqui. Bom, então esta é a nossa fonte de dados e eu os separei. Os comentários, ou seja, os e-mails num vetor e também os rótulos em um outro vetor. Agora aqui eu vou fazer importação. Aqui estou a fazer importação de bibliotecas usadas em Machine Learning para treinar o modelo e também para fazermos a vetorização, que é a conversão de palavras em números. Esses pontos mais profundos eu vou explicar na próxima aula, mas aqui para teres uma ideia do código, como o código é feito quando estamos a Machine Learning e até que ponto ele é capaz de identificar. Bom, aqui nós temos o modelo e temos os rótulos e aqui temos
a vetorização de todos os textos usando o transformer. Ok, então aqui é a mensagem que vamos imprimir quando confirmamos que treinamos em condições o nosso módulo. Vamos treinar com o quê? Com esses dados que estão aqui. Então, aqui eu vou criar um novo e-mail. Olha aqui, estes são os e-mails antigos que já existem, esses são os rótulos. Então, aqui eu estou a criar um novo e-mail, né? Recebe nessa variável. Aqui está, aproveite este desconto especial hoje, né? Tá aqui, criei um novo e-mail e vou agora chamar a função que eu criei, e nesta mesma função, neste modelo, vou inserir esse novo e-mail que eu criei, este aqui, o e-mail já vetorizado. Depois vou explicar essa questão de transformer, vetorizado, vou explicar tudo isso. Mas nós temos aqui o e-mail, esse e-mail foi convertido em números, passou nessa variável novo, x novo, e assim essa palavra x novo nós passamos aqui no modelo para prever. Para prever. Então, aqui vamos imprimir o novo e-mail que nós inserimos e vamos imprimir essa variável previsão para que o modelo seja capaz de identificar se essa mensagem aproveita este desconto especial hoje, se trata-se de um spam ou não. Então, preste bem atenção nisso que nós vamos fazer. Está aqui, conseguiu imprimir a mensagem, está aqui, conseguiu imprimir a mensagem, né? Aproveite este desconto especial hoje, previsão, spam, tá a perceber? Então o modelo aprendeu, agora nós vamos pegar os mesmos dados, e vamos criar o algoritmo completo na nossa programação tradicional e vamos testar também com o mesmo e-mail, o mesmo novo e-mail com que nós testamos o nosso modelo em Machine Learning e que o modelo foi capaz de identificar que tratava-se de um spam, esta mensagem, né? Aproveite esse desconto especial hoje, trata-se de um spam. Com sucesso, aqui o modelo foi capaz de identificar. Agora, na programação tradicional, né, programação explícita, sem usar Machine Learning, nós também vamos criar um vetor. Este vetor vai conter todas as palavras que, se fazerem parte de um texto de e-mail, será considerado como um spam ou um spam. Entende a diferença? Em Machine Learning nós precisamos criar dois vetores, um dos textos e o outro dos rótulos. Já na programação explícita, programação tradicional, nós simplesmente criamos um vetor para todas as palavras que, estando presentes em um e-mail, são considerados como spam, ou seja, tem a maior probabilidade de se tratar de um spam. Bom, aqui criei a função regra para classificar novo e-mail. Criei a função. Aqui estou a criar um parâmetro texto que vai receber qualquer vetor, qualquer conjunto de palavras. E então vamos ver o que vai acontecer no final. Fique atento, preste bastante atenção. Se tu não sabes programar em Python, não se preocupe, permanece nas nossas aulas. Nós vamos mergulhar em Machine Learning e lá eu vou explicar também o necessário que você deve aprender em Python para saber codificar e criar projetos em Machine Learning. Nós aqui
criamos o nosso código, né? Temos aqui, convertemos todos os textos em minúscula, depois percorremos para a palavra, para cada palavra em palavra spam, essa palavra spam que é esse vetor que temos aqui, né? Se a palavra estiver contida nos textos, então retorna spam. Caso contrário, não é um spam. Ou seja, cada uma dessas palavras, se estiver contida em uma linha desse texto, será tida como spam. Então, esse é o nosso código, simplesmente. E aqui nós criamos novo e-mail, que é o mesmo. Esse novo e-mail que está aqui. Está aqui. Aproveite este desconto especial hoje. É o mesmo que nós usamos aqui, quando usamos o modelo de Machine Learning. É o mesmo também que estamos a usar aqui. Ok? E aqui estamos a chamar a função. Esta função aqui que nós estamos a chamar é esta que nós criamos aqui. E então passamos esse novo e-mail aqui. Passamos esse novo e-mail. Está aqui, passamos esse novo e-mail. Vamos executar o código e está aqui a resposta. Spam, né? Até aqui foi capaz. Por que o modelo foi capaz de entender que é spam e não spam? Aí você pode estar falando qual é a diferença entre machine learning e programação tradicional. Os dois conseguiram detectar. Se você conseguiu a fazer essa questão assim mesmo, então estás no caminho certo. E eu creio que nesse novo ponto que nós vamos seguir com o código, vais entender perfeitamente. Olha que aqui está, parabéns, você foi selecionado para receber um cupom digital. Olha, aquele aqui detectou como não spam. Por quê? Porque a palavra parabéns não é comum em spams. Não é uma palavra muito vulgar, porque ela aqui tem, olha aqui o texto que nós alteramos. Parabéns, você seleciona esse mesmo texto que nós passamos na programação tradicional, que não foi capaz de detectar. Ao passarmos para o nosso modelo de Machine Learning, ele detecta como spam, porque o modelo aprendeu que, olha, aqui o modelo aprendeu porque nós simplesmente atualizamos a base de conhecimento com um novo texto. Isso pode se dar o caso das tendências das pessoas, né? Já na programação tradicional, nós não temos aqui nenhuma palavra parabéns, porque o parabéns, em condição normal, dificilmente está no escopo de uma palavra que possa ser classificada como, olha, de um e-mail que possa ser classificado como texto e não texto. Então, é aqui onde está a limitação de programação tradicional e machine learning. Ele não é capaz de aprender com novos dados. Ele simplesmente está limitado em promoção, desconto, oferta, ganhe dinheiro, clique aqui, imperdíveis, exclusivo. Essas palavras é o que ele simplesmente, se encontrar em um novo e-mail, ele será capaz de entender que trata-se de um spam ou não. Mas já machine learning, até palavras que soam uma oferta, ele será capaz de detectar, porque simplesmente ele terá que atualizar a sua base de conhecimento. É aí onde está a limitação de machine learning e a programação tradicional. Então, se você observou que os e-mails de spam não usam palavras óbvias como promoção, desconto e oferta. Por isso, a programação explícita não vai funcionar, mas o machine learning vai aprender pelos padrões. E uma grande diferença que tu deves ter em conta, trata-se das limitações que a programação explícita apresenta e as vantagens que o machine learning apresenta. Primeiro ponto de situação: spam moderno sem palavras óbvias. A programação explícita não consegue detectar. Estamos a falar, como assim spam moderno?
Nós demos esse exemplo, eu dei esse exemplo de e-mail porque é a forma mais fácil de vocês entenderem. Porque existem novas formas de burlas. As burlas. Os usuários de e-mail já sabem que quando recebem uma mensagem dizendo: olha, ganhaste uma oferta. Atualmente, as pessoas têm nova forma de criar spam. E que se você faz uma codificação no aplicativo para que esse sim detecte o que for e-mail não e-mail, quantas vezes tu vais entrar no código fonte e alterar as condições que você aplicou pelas palavras simplesmente? Essa é a ineficiência, é a limitação de programação explícita. Já Machine Learning aprende padrões. Aprende padrões como novas palavras. Se surgir novas palavras no dicionário, novas terminologias, será capaz de entender que esta nova palavra trata-se de um spam. A outra segunda situação requer regras manuais. A programação explícita, sim, tu deves codificar com base em um conjunto de palavras que a tendência assim apresentar. Mas já Machine Learning não precisa de regras manuais. Você não precisa criar regras diretamente nas palavras, não. Você só precisa de um conjunto de dados usado em uma determinada sociedade. E esse conjunto de dados, enviando em um modelo, o modelo vai aprender, né, a identificar o que é certo e o que não é certo. O terceiro ponto de situação é adapta-se a novas, ou seja, adapta-se a novos tipos de spam. Nunca vai se adaptar a novos tipos de spam programação explícita, porque você sempre terá a abrir o código fonte para inserir uma nova palavra. Imagina, a situação é esgotante. Machine Learning sempre, porque os dados são criados na internet e modelos de Machine Learning são capazes de identificar novas palavras no léxico ou no corpus de qualquer conteúdo e aprender com estes dados. Essa é a grande diferença. Então, o Machine Learning funciona como um simples ciclo, né? Que nós, primeiramente, temos os dados, que podem ser imagens, textos, números, sons, vídeos, etc. 2. Treino. Nós vamos pegar essa quantidade de dados. No nosso exemplo, nós pegamos os nossos dados de e-mails e vamos treinar o modelo. E ao treinarmos esse modelo, Machine Learning vai tentar descobrir o padrão, identificá-lo. E depois disso, nós vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação nós verificamos se ele acertou ou não. E no quarto ponto, se não haver melhoria, nós ajustamos e treinamos de novo. O que nós vamos treinar de novo? O nosso modelo de Machine Learning. Então nós aí não estamos diretamente no código, a alterar o código, não. Nós simplesmente estamos a manipular, a limpar, a tratar os dados. E o modelo internamente faz a sua parte. Ok, agora que já conseguiste entender a diferença da programação tradicional e Machine Learning, é importante tu aprenderes que existem tipos de Machine Learning. E aqui eu vou apresentar os 3 tipos mais importantes de Machine Learning. Primeiro de todos eles é aqui o aprendizado não supervisionado. O que é isso, aprendizado não supervisionado? Aprendizado não supervisionado é quando o modelo de Machine Learning aprende sem que esses dados sejam classificados. O modelo vai aprender a separar, a classificar os elementos através de características. Ele aqui pode fazer agrupações ou associações. Por exemplo, ele pega características de determinados grupos e vai separando. Como é que ele vai fazer isto?
Manualmente, não. Através de expressões matemáticas, como cálculos de distâncias de um ponto para outro. No exemplo que eu dei anteriormente, nós usamos e-mails e nós rotulamos os e-mails manualmente. Mas este novo tipo de machine learning, você simplesmente envia os dados para ele e ele vai conseguir identificar grupos diferentes em um conjunto de dados. Este chama-se aprendizado não supervisionado. É um dos tipos de machine learning. O outro tipo de machine learning é o aprendizado por reforço. Esse tipo de aprendizado nós vimos no treinamento de robôs, que eles, em um espaço real, aprendem a detectar obstáculos e aprendem também a identificar as suas limitações. Por exemplo, vemos aqui este robô, ele está a ser treinado para identificar quando é que está diante de uma via pública, diante do passeio, e até mesmo em que momento ele deve acenar. Olha, o carro parou diante dele, ele logo identifica que esta parte aqui é uma via em que os carros circulam. E também conseguiu identificar quando um carro ou um automóvel estacionou na via pública e ele acenou. Então, por outro, o aprendizado por reforço também é aplicado em jogos inteligentes, como jogos de... Temos as damas, temos aqui o xadrez, né? Vimos um humano a jogar com a máquina está a ser capaz de entender que peça deve pegar, hein? Olha aqui o robô, ele está a ser capaz de identificar a peça que ele deve pegar e em que lugar deve posicionar a peça para que o adversário jogue. O aprendizado por reforço, ele aprende por experiência própria. O modelo é treinado para que em cada movimento, cada reação do ambiente e do espaço, ele resista àquela situação e nas próximas etapas, nos próximos eventos, torna-se cada vez melhor. No caso do nosso robô, ele aqui já está num nível de treinamento avançado. Também aqui no caso do nosso robô que está a jogar o xadrez, estão num nível de treinamento avançado, porque eles foram capazes de receber vários treinamentos em diferentes cenários. Então, aprendizado por reforço é quando o modelo aprende por experiência do meio ambiente. Aprendizado não supervisionado é quando o modelo é capaz de identificar características através de dados matemáticos. E temos o outro tipo de machine learning, eu deixei por último, porque eu usei como um exemplo para você entender na prática o que é machine learning. É o aprendizado supervisionado. Este tipo de modelos de machine learning, eles aprendem com dados rotulados. Olha, para que o modelo fosse capaz de identificar o que é um e-mail, o que é um e-mail normal e o que é um e-mail anormal, nesse caso um spam, eu tive que pegar uma lista de e-mails, por exemplo, promoção imperdível, desconto exclusivo, eu rotulei-o como spam. Reunião amanhã às 14 horas, eu rotulei-o como não spam. Eu treinei tantos e-mails e depois eu adicionei no modelo. Logo, a nova mensagem de e-mail que eu inseri no modelo já não foi necessário eu colocar um rótulo. Logo, o modelo foi capaz de identificar que aquele e-mail tratava-se de um spam ou então não tratava-se de um spam. Estes são os 3 tipos principais de machine learning. Então, resumindo, os 3 tipos mais importantes de machine learning são aprendizado supervisionado, quando os dados são rotulados, aprendizado não supervisionado, quando o modelo
aprende através de características, usando expressões matemáticas, fórmulas matemáticas que calculam a distância de um ponto para outro. Nós vamos ver estes exercícios mais à frente, como por debaixo funcionam esses algoritmos, esses métodos. Nós vamos aprofundar muito para esses dois principais. O terceiro também vamos abordar um pouquinho, mas vai depender do vosso nível de interesse. Mas nós vamos explicar os modelos, os algoritmos e como os modelos aprendem e treinam. Ok. Então, até aqui nós precisamos entender a árvore de machine learning. Qual é a árvore de machine learning ou então aprendizagem de máquina? Primeiramente, nós temos o algoritmo, o tipo de machine learning supervisionado, que contém os métodos de classificação, regressão e também aprendizagem profunda, que você ouvirá muito a dizer de deep learning, aprendizagem profunda. Encontramos esses métodos no tipo de machine learning supervisionado. E ainda assim, em aprendizagem profunda, deep learning, nós vamos encontrar a visão computacional, que é uma nova tendência, uma tecnologia emergente, que recebe imagens, áudios, vídeos e é capaz de fazer uma descrição sobre as mesmas. E também temos o Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. É o que eu já expliquei na primeira aula. Ele é capaz de identificar um erro em um texto, é capaz de entender uma mensagem e responder e comentar a respeito da mesma. O segundo tipo de machine learning, não supervisionado, nós vamos encontrar métodos de agrupamento, métodos de associação e também aprendizagem profunda, onde encontra-se o autoencoders e embeddings. Esses conceitos eu vou explicar mais a fundo nos próximos capítulos. Autoencoder é a capacidade do modelo de reduzir uma imagem a uma miniatura e depois voltar a construir esta imagem. Tem grandes efeitos significativos na computação. Embeddings é uma técnica de converter os textos em números. Visto que os modelos não entendem palavras, mas sim números, então faça a conversão dos textos em números ou em vetores e assim criando relações entre eles. Essa técnica é usada até nos modelos GPT. E o aprendizado por reforço, reinforcement learning em inglês. Então, nós vamos encontrar o aprendizado por reforço, temos a robótica e também está relacionado com jogos, né? Nós vimos aqui o xadrez e tantos outros jogos inteligentes que o humano joga com o computador. Temos vários jogos assim que os humanos até não conseguem ganhar o computador. E como é que aqueles jogos são capazes de identificar onde devem mexer? Por exemplo, jogos de futebol, você joga com uma equipa e tu perdes. Como é que ele consegue fazer seus passes? Como é que aquilo aprendeu? Ele aprendeu através desse tipo de machine learning, que é o reinforcement learning ou aprendizado por reforço, que é capaz desse mesmo modelo aprender com o ambiente. Assim como também nós vamos encontrar os carros autônomos. Lembram quando mostramos os carros autônomos que eles andam em vias públicas sem nenhum motorista? Exatamente, eles aprendem a circular nas vias e até mesmo identificar obstáculos e selecionar ou ir pela via mais curta. Ok, este é o resumo da árvore de Machine Learning. Você já sabe o que é Machine Learning, consegues distinguir até que ponto a programação explícita é limitada e a tecnologia de Machine Learning supera, e também entendeste onde se encaixam a visão computacional e o processamento de linguagem natural, em que tipo de Machine Learning estas áreas encaixam.
Do mesmo jeito também conseguiste ver a presença de Deep Learning em áreas como tipo de Machine Learning supervisionado, estamos aqui, e também em Machine Learning não supervisionado, temos aqui aprendizagem profunda. Olha aqui, é importante entenderes como estas áreas estão relacionadas, porque no fundo você pode ter um robô e este robô, por sua vez, tem a capacidade de fazer previsões. Se o robô tem a capacidade de fazer previsões, é porque contém modelos de machine learning relacionados à regressão. Né? O robô pode te dizer o preço de uma casa, por exemplo. Você dá as características no robô, eu quero uma casa de 3 quartos, um banheiro, tal, e o robô vai ser capaz de dizer qual provavelmente é o preço desta casa. Então ele usa a regressão. E o mesmo jeito também você pode pedir a um robô para fazer o desenho, por exemplo, de uma casa. Logo, esse robô também está incorporado no modelo de inteligência artificial generativas, outros conceitos associados a machine learning, áreas afins. Do mesmo jeito, você poderá ver o robô a caminhar por si. Então, se o robô está a caminhar, é porque também tem um modelo de reinforcement learning ou aprendizado por reforço, que permite com que o robô caminhe e aprenda a caminhar no meio ambiente. Estas todas áreas podem estar incluídas em um único projeto. Então, a capacidade de distinguir, né, a raiz que é a inteligência artificial. E inteligência artificial tem outras sub-áreas como aprendizagem de máquina, tem outra área como sistemas especialistas, outra área como robótica. São meras formas organizadas de você contextualizar-se e ter uma capacidade, ou seja, de facilitar a especializar-se em uma determinada área. Porque em um único projeto você pode ter envolvido todas estas áreas, né? Como eu já disse, um robô, machine learning, conceitos de machine learning são implementados, sistemas especialistas são implementados e a própria robótica como tal. Então, espero que você tenha entendido até aqui sobre esta temática de tamanha importância. Como referências, você pode pesquisar sobre esses artigos científicos. Você pode pesquisar outros videoaulas no YouTube. Muitas das videoaulas não tem uma lógica, não tem um princípio e fim. Então, estou a fazer o possível de criar um treinamento completo com orientações de fontes oficiais. Como estudante, é bom fazeres parte de um mundo em que estarás a par de tudo que estará a acontecer. Então, pesquisas em jornais ou em fontes de pesquisas é muito importante. É muito importante. Então, você pode ir no Google Acadêmico, pesquisar artigos relacionados com a área em que você pretende aprender e também ler livros. E assim você terá uma ideia, uma noção de que até que nível de atualização ou até em que pé de evolução a tecnologia se encontra. Então, eu participei em publicação de artigos científicos. Você pode pesquisar meu nome no Google Acadêmico, vai encontrar os artigos que eu participei. E se gostou, comente, partilhe para mais pessoas terem acesso. Lembre que essa formação
está focada para todos os estudantes, em especial os angolanos, que eu aqui vou partilhar ideias boas de projetos. Se tu tens dificuldade ou desejas publicar artigos científicos, então não hesite em contactar-me. Até a próxima aula, em que eu vou falar sobre sistemas especialistas. É um tema bastante importante que muitos relacionam sistemas especialistas com machine learning. Então, venha, não perca esta aula, esteja atualizado, subscreve, até lá.